Tá bom. Pronto. Conseguiu? Já. Massa. Tá rodando? Massa. Bom, vamos começar, né? Atrasou um pouquinho que a gente conseguiu fazer o stream, né? Transmissão online para a galera que não veio. Sempre culpa do vídeo. Ou do vídeo ou da luz, né? É do vídeo. Obrigada para quem já chegou. Vamos ver, devem chegar uns atrasadinhos. Bom, não tem muito o que falar, vou deixar ele falando, porque quanto mais tempo ele tiver para falar, vai ser melhor o aprendizado para todo mundo. Obrigada e Obrigado, quem Roberto. quis ir aqui com a gente. Agradecer o Teatro Centro da Terra, que é bem no centro da terra mesmo, né? Tá apoiando a gente, a Eng Áudio. E é isso aí. Tamo junto. Obrigado, gente. Obrigado por vocês terem vindo. Eu sou Henrique, sou fundador da Pentacústica, sou engenheiro elétrico, meio metido a besta de cientista. E hoje a gente vai falar aqui sobre segurança em sistemas elétricos, principalmente os provisórios. Serve para qualquer coisa, mas o negócio que a gente tem que montar e desmontar é sempre um pouco mais enjoado, né? Porque às vezes falta planejamento, às vezes falta o equipamento certo, às vezes faltam os cuidados corretos e o manuseio adequado do material, e isso aí expõe as pessoas invariavelmente a risco, né? E a gente precisa ter certeza que as coisas aconteçam de forma adequada, né? Então nós vamos tentar distinguir um pouco as questões técnicas, que eu tenho certeza que é a preocupação de uma grande parte de vocês, das de segurança, que eu também tenho certeza que é a preocupação de outra parte, né? Elas às vezes se misturam, né? E às vezes se dá mais valor em uma do que em outra. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Bom, eu vou fazer uma síntese de uma palestra que eu dou pelo país, tá? É uma palestra de 2 dias, né? E nós vamos abordar aqui as questões básicas de segurança. Na verdade, ela entra e faz uma revisão dos conceitos elétricos, né? Deixa o pessoal mais familiarizado com alguns conceitos que às vezes a gente aprendeu isso aí lá na escola e no 3º ano, já mudou até de nome esse troço. No meu tempo é que se chamava 3º ano do colegial, era o nome do curso, né? Do último ano do ensino médio, né? A gente tem na cadeira de física, a gente aprende eletricidade, né? E a mesma eletricidade que a gente aprende lá é a que a gente usa no cotidiano. Não precisa ser engenheiro, nem técnico, nem nada para poder fazer as analogias e os trabalhos de uma forma mais simples. Basta aqueles conceitos lá atrás. Mas é bacana às vezes a gente fazer uma revisão disso, né, para poder, enfim, deixar todo mundo bem à vontade nos conceitos e o raciocínio, a gente conseguir acompanhar isso de uma forma mais ampla, né? Porque entender os mecanismos da coisa é importante. Porque na hora do pega para capar lá no meio do show, é aquilo que acontece. Se você consegue visualizar e enxergar a coisa acontecendo, né, é mais fácil você tomar as decisões corretas sem se colocar em risco e resolvendo de forma técnica e absoluta o problema, né? Essa palestra a gente encontra no site da Pentacústica, tá? Na íntegra. O documento, depois se vocês quiserem baixar, é só entrar lá, né? Tem uma parte de download, tem esse slide que eu vou colocar aqui, tem todo ele lá. Só para a gente ver a ementa do negócio aqui qual era, né? Eu normalmente começo falando das normas e eu vou falar exatamente disso aqui, né? A qualificação dos profissionais, qual a qualificação, mas essa qualificação não sou eu quem digo, isso aí existe regra para tal, né? As noções básicas de eletricidade, que nós não vamos abordar esse negócio, não dá tempo, né? Nós vamos dar uma olhadinha na rede elétrica trifásica, mas eu vou ser bem breve nesse negócio, só para deixar vocês familiarizados com o que é, né? E falar sobre aterramento, que eu acho que é o principal método de proteção, é a principal ferramenta de proteção, né? E não é a única, tá? Mas ela é a principal. E a gente vai olhar como deve ser feito, como deve ser checado e como a gente sabe se o sistema está seguro para trabalho ou não, tá? Então vamos lá. Vamos falar aqui da legislação primeiro. Por que eu sou muito chato com esse negócio, gente? Por quê? Porque
assim, existem regras para se fazer as coisas. Né? Não chegou um louco de Varginha na nave de ET e falou que tem que ser assim. Né? As coisas são... O buraco é mais embaixo. Né? A gente tem aí uma legislação, né, tanto técnica e uma legislação principalmente trabalhista que direciona e obriga os trabalhadores, os patrões, os empregados a fazerem as coisas de determinada forma, visando essencialmente a segurança no trabalho. Essa é a brincadeira. A gente tem normas técnicas que são recomendações feitas por engenheiros e cientistas do mundo todo. Aqui no Brasil a gente tem a NBR 5410, que é a norma que define os procedimentos técnicos de instalações em baixa tensão. Entende-se por baixa tensão 60 volts até 1000 volts. Né? A gente está acostumado no nosso mercado a trabalhar com tensões domésticas, né? Não as industriais, mas as domésticas. Né? Normalmente a gente encontra 3. 127 volts, 220 volts, 380 volts. Aqui em São Paulo, depois eu vou mostrar para vocês que você tem mais uma infinidade delas, que é a pipoca. São instalações elétricas muito antigas e a gente tem aí uma série de outras situações. Né? Aquela pena alta que tem aqui na high leg, né? O delta, que também chama de delta aterrado, né? Que é uma encrenca, né? Que é um sistema que está em desuso desde 1910. Mas como você tem a planta já instalada, mudar isso é muito caro. E agora, então, que nós não temos dinheiro para nada, o dinheiro do Brasil virou casa velha, carro velho e panfleto político. Né? Então, não dá para trocar transformador. Né? Então, assim, as normas técnicas, elas são, aqui no Brasil, publicadas e gerenciadas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E elas são recomendações, elas não são de uso obrigatório, porém, quando existe algum objeto que dê força de lei, uma portaria, né, uma lei propriamente dita, aí a gente é obrigado a seguir. No caso da 5410, a única coisa que tem, 2003, lei 11.338, se não me falha a memória, depois vocês podem consultar aí, né, que equipamentos com chassi metálico precisam ser aterrados obrigatoriamente. Foi uma lei sancionada pelo Lula, né, em 2003. 2003, isso. Né, e ela não existia antes disso. Né. Essa lei forçou uma mudança na ABNT 5410, a última revisão dela foi em 2004. Dá para vocês verem meu mouse passando aí, ó. Aí, ó. Foi em 2004 e ela já estava realmente velha, né? Ela precisava de revisão. A última revisão foi em 85, se não me engano. E essa lei que o Lula assinou, ela obrigou, inclusive, a mudança no padrão de tomadas brasileiro. E daí veio essa tomada controversa. Eu, particularmente, gosto muito dela. Né? Depois, se vocês quiserem, eu conto a história da tomada para vocês. Existe um mito todo que cerca a escolha dessa tomada, né? Mas é uma história bem fácil de entender. Mais para frente a gente conta, se sobrar um tempinho a gente volta nisso. Né? Então, assim, as normas técnicas recomendam procedimentos de operação, né, técnicos, e as normas regulamentadoras são publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Essas têm força de lei e a gente, como cidadão brasileiro, somos obrigados a segui-las. Né? A gente tem na parte elétrica a NR10, norma regulamentadora número 10, que trata dos trabalhos seguros com energia elétrica. Né? Joia. A 5410, ela vai falar das instalações elétricas. Como que dimensiona, que tipo de coisa que usa, como se faz o aterramento, qual esquema de aterramento deve ser utilizado, né? Como se é feita a instalação elétrica, como são as documentações que a gente deve apresentar, né? A qualificação técnica necessária, enfim, ela define o
que é manutenção, como é feita, ela define essa coisa toda. Né? Como eu disse, a 5410 é uma recomendação, não é obrigado a seguir. Mas eu costumo dizer, se a gente não... Quem que vai discutir com norma técnica? Uma junta de engenharia, né? Que foi lá e definiu isso, um monte de tradução e adaptações. Né? O brasileiro gosta muito de utilizar normas europeias para fazer as coisas. Então aqui a gente tem um monte de EC traduzidas e adequadas com a situação brasileira. Eu acho que só louco que vai contra isso, né? O cara quer inventar a roda de novo, não quero seguir essa norma, eu quero fazer desse jeito. Pode, mas sei lá, isso é uma boa, né? Acho que tem coisa mais bacana para a gente inventar do que contestar a norma técnica, ainda mais de eletricidade, que é um assunto tão antigo, tão conhecido pelo homem, né? Joia. E a gente brinca aqui que a 5410 ela tem um filhote. O filhote é essa outra aqui, ó. É a NBR 13570, que é uma norma que a última revisão foi em 96. Eu brinco que essa aí é a norma do show business. Essa, ela é muito pequenininha, ela é uma norma de 3 folhas só. Ela coloca uma situação de instalações elétricas em locais de afluência de público, ou seja, tem mais de 50 pessoas, a gente tem que respeitar a 5410 e atender também a 13570. Né? Como a nossa realidade é exatamente essa, qualquer coisa que a gente vai fazer tem mais de 50 pessoas, então essa daí ela acaba sendo muito, muito bacana da gente seguir. Né? E ela tem umas coisas interessantes. Eu vou fazer algumas considerações em relação a ela. Ó, extensões elétricas só são permitidas em instalações provisórias. O que é uma instalação elétrica provisória? É isso aqui. Isso aqui é uma instalação elétrica provisória, ou seja, a gente precisou de um AC aqui para poder ligar uns equipamentos. Terminou esse evento, a gente tira isso e leva embora. Né? Ou seja, um show é uma instalação elétrica provisória. Não vai ficar lá pro resto da vida. Nós vamos montar e vamos desmontar. O pessoal da KVA que está aqui montando o gerador faz instalação elétrica provisória o tempo todo. Monta-se a fonte, faz a distribuição elétrica, terminou o evento, tira e leva embora. Né? Então, em instalações elétricas provisórias, a gente pode utilizar extensões. Mas aqui dentro desse teatro, que cabe mais de 50 pessoas, se eu quiser ligar aquela lâmpada lá, eu tenho que sair do quadro com um cabo direto e ligar. Eu não posso ter uma emenda ou uma extensão qualquer para fazer isso. Certo? Por que isso? Alguém consegue me dizer o motivo? Por que num lugar com mais de 50 pessoas existem regras que são mais rígidas do que na sua casa, por exemplo? O risco de incêndio é mais difícil de evacuar. Perfeito. É isso aí. Ou seja, um curto-circuito, um problema elétrico pode causar um incêndio e isso pode gerar dificuldades de evacuação e as pessoas morrem por conta disso. Nós temos um exemplo trágico, recente. Claro, foi um sujeito que tacou fogo no teto quase que propositalmente, lá em Santa Maria, morreram 240 pessoas. O cara soltou um fogo, queimou o teto e pegou fogo. O teto era do material... De espuma. O fígado, cara. Era um colchão. A soma de todos os medos, né? Tudo certinho. Exatamente. Pegou fogo, matou, mas poderia muito bem ter sido um curto-circuito num moving head, numa coisa, num troço qualquer que estava pendurado no teto. Né? Então, outra situação importante e que tem um impacto muito grande na nossa vida. Vocês que trabalham com isso o tempo todo, é gigante. Esse pessoal da KVA aqui, eles vão entender na hora. Eu sou muito amigo do André, que é o proprietário da empresa, né? E a gente conversa muito, eu sou realmente amigo dele. Né? O André vai na minha casa, eu vou na dele, a gente desenvolveu uma amizade grande aí. E claro, troca figurinha aí, oriento ele quando eu posso. Né? Bom, quadros de distribuição intermediários e finais devem possuir grau de proteção mínimo IP2. Vamos entender o que é esse negócio. Esse aqui é importante porque ele dita uma série de coisas interessantes. Né? O que é um quadro de distribuição intermediária e final? Né? Não é o que está na cabine do gerador. Né? Lá é o primário. Né? Ou seja, a fonte de energia tem um quadro primário. Não é o que está lá na sua casa, lá no padrão. Um quadro intermediário é aquele quadro de disjuntores que tem na sua casa. Né?
um main power de luz ou de áudio num sistema de sonorização e iluminação é uma distribuição intermediária. Né? E a distribuição final são essas regras que a gente liga aqui, os equipamentos que a gente está usando. Né? Então, assim, esses equipamentos, ou seja, todos aqueles que a gente põe a mão, né? Esses meninos aqui põem a mão na primária lá do outro lado. É mais perigoso ainda, só de uma série de outras situações. Mas como a primária normalmente está fora da edificação, onde tem as 50 pessoas, então a regra é outra. Né? E o que é grau de proteção IP? O IP são duas letras, dois algarismos. Né? O primeiro, ele trata de materiais sólidos. O segundo, dos líquidos. O primeiro número, se não me falha a memória, vai até 6, acho, e o segundo até 8. Né? Quanto maior o número, menor os objetos podem penetrar no equipamento. IP2 fala o seguinte: eu não posso conseguir atingir partes vivas ou eletrificadas de um equipamento eletroeletrônico com objetos com diâmetro superior a 12,5 milímetros. Né? Esse 12,5 milímetros é o dedo de uma criança, mais ou menos. Né? O teste disso é ridículo. Pega um equipamento, uma ponta calibrada com 12,5 milímetros e fica um cara enfiando isso no equipamento para ver se consegue ultrapassar alguma barreira dele. Né? Todo mundo aqui conhece esses conectores grandões que o pessoal usa na iluminação, chama conector CAN-LOCK. Alguém não conhece? Não conhece? É uma chupetona assim, cara, grandona, para você ligar a energia elétrica. Uma pergunta: a gente com o dedo consegue encostar a mão nele? Sim. Parte viva ou... Depende da ponta que você pegar. Pergunta importante. Depende da ponta que você pegar. Se você pegar a ponta do gerador e está colando aqui na sua mão, está preso. Então, e o gerador está ligado aqui, está vivo, né? Te pergunto, você consegue colocar o dedo lá? Depois de fechada, não. Não, aberto. Você está com ele na mão aqui, ó. Sim, consigo. Vamos pegar qual é o seu nome? As duas partes. Oi? Júnior. Júnior. Tá. Vamos pegar o Júnior que nunca viu esse conector na vida. Né? Você pegou esse conector e levou lá pro meio do povo, saiu fora, ele foi lá e pegou o conector. Ele não sabe o que é. Nossa. Ele consegue pôr o dedo? Acho que não. Fácil. Fácil, né? Consegue. Aí eu pergunto, esse conector atende essa norma aí? Não. Não atende. Mas o Henrique diz que norma é uma recomendação. Né? Mas essa pessoa está exposta a risco? Ela tá. Então a gente tem a outra lá em R10 que vai pegar esse troço e ó, não deixa, não pode usar. Saca? Não pode usar. Nem se o cara pagar adicional de periculosidade, nem nada. Não pode. Se por um acaso o Ministério do Trabalho e Emprego chegar numa instalação elétrica que tenha isso, ele lacra a instalação. Eletricidade tem uma coisa atrapalhada. Porque eletricidade não é perigosa. Né? Eletricidade é arriscada. Se você não manusear de forma correta, pode acontecer uma fatalidade. E não existe mais ou menos. Não existe um pouquinho depois, nem um pouquinho. Não é igual o som alto. Né? Som alto também tem regra. Eu não posso ficar exposto a som alto por mais de 6 minutos com intensidade superior a 85 dBA. Joia. Mas se a gente ficar, nós vamos morrer? Não. Aí tem uma lesãozinha no ouvido, dali não sei quantos anos, pode te dar um problema e tarará, né? Agora, a eletricidade não. Se por 1 milésimo de segundo eu encostar com uma parte viva, eu posso morrer. É o que a gente fala lá na empresa. Oi? É o que a gente fala. O povo pergunta: você já tomou choque? Eu falei: a gente não tem direito ao segundo. Isso. É isso aí. Essa é a conversa. Choque não tem... Exatamente. E não adianta, moçada. Choque acima de 60 volts mata. Ponto final. Ah, mas eu já tomei e não morri. Cara, joia, eu também já tomei e não morri, mas mata. Né? Mata. Dependendo do que acontecer, por onde a corrente elétrica passar e a intensidade dela, você vai morrer. Ponto final. Né? É simples assim. Né? Então, assim, se a gente quer realmente trabalhar seguro, o material, o equipamento tem que te garantir segurança. Porque senão você não consegue. Numa tomada onde você consegue
inadvertidamente enfiar o dedo e tomar um choque, isso não é seguro. Né? Então a legislação vai e breca. Eu falo isso por ficar para morrer, né? Porque é um conector caro, é muito comum o uso e é proibido. Ele só pode ser usado em área de proteção, em área de exclusão, que as normas definem o que é. Lá na boca da primária, eu posso usar, desde que existam os obstáculos adequados. Não tem problema. Eu pego o meu profissional capacitado e ponho ele a usar. Não tem problema. Não vai entrar o júnior, que não sabe o que é o negócio, e enfiar o dedo na coisa sem querer. Né? Então não tem problema. Lá as pessoas sabem e entendem os riscos da eletricidade. Né? Agora, no meio das 50 pessoas, de identificação de 50 ou mais, não tem isso. Né? Isso daí, além de colocar em xeque uma grande parte das instalações elétricas do show business brasileiro, né, ela dita para os fabricantes como devem ser fabricados os produtos. Né? Muito pouco observado em nosso país. Joia. Bom, o esquema de aterramento é obrigatório e deve ser do tipo TN ou TT. Nós vamos aprender daqui a pouco. A gente tem 5 esquemas de aterramento previstos na NBR 5410. Dos 5, eu só posso usar 2 numa instalação elétrica que atenda a 13570. Ou o TN ou o TT. Nós vamos ver quais são os dois. Né? Toda tomada deve possuir terminal de aterramento. Isso daí é um pouco controverso. Por exemplo, esse equipamento aqui, ó, esse projetor, ele não tem chassi metálico. O chassi é de plástico. A gente chama de chassi classe 2. O chassi classe 0, ele é um chassi metálico, sem nenhum tipo de condutor de aterramento de proteção preso nele. Seria de eu ter uma tomada de 3 pinos, no terceiro pino não estaria ligado no chassi. Ele está voando, sei lá, para algum outro canto. Certo? Eu tenho o chassi classe 1, que é um chassi metálico. Essa régua aqui, por exemplo, é um chassi classe 1. Essa daqui, ó. Ou essa que está no chão. Né? Ela é uma régua de metal. E o terceiro pino dela, que é o condutor de proteção, é o cabo terra que a gente chama, está ligado no chassi. Certo? Ou seja, se eu estiver pondo a mão aqui, é a mesma coisa que eu estar colocando a mão no terceiro pino da tomada. Isso está ligado fisicamente aqui. Isso é um chassi classe 1. O chassi classe 2, ele é de material isolante. Ou seja, eu posso encostar em qualquer lugar dele que eu não tenho risco de ser eletrocutado, porque é um material isolante, ele não conduz eletricidade. E um chassi classe 3 tem dupla isolação. Ou seja, era uma caixa de plástico confinada dentro de outra caixa de plástico, equipamento lá dentro. A parte elétrica lá dentro. Né? Na Europa, essa extensão aqui, ó, obrigatoriamente tem que ser classe 2. Na Europa. Eu não poderia, a Pentacústica não poderia comercializar isso daqui lá na Europa. Não pode, é proibido. Né? Aqui no Brasil, não. Diz que tem que ser classe 1. Né? Mas a gente tem equipamentos classe 2. E aí não tem necessidade de um negócio ser rígido daquele jeito. Né? Não precisa, porque senão esse projetor também teria que ter o terceiro pino, e a gente sabe que é desnecessário. Né? Então, boa. A qualificação nós vamos chegar na hora. Somente pessoal com qualificação BA4 ou BA5 pode executar manobras nos quadros de distribuição. Quem define o que é BA4 ou BA5 é a 5410, nós vamos ver já já. Aqui eu coloquei só para exemplo, tá? Essa outra norma aqui, né? Que é a norma do grau IP. Né? Tudo tem norma, uma norma chama a outra. Né? O grau IP, de onde é que o cara tirou que é 12,5? Não, porque tem uma norma técnica que define o que é cada número daquele, o procedimento de teste, como é que é feito. Eu quero certificar o meu equipamento para grau IP. Eu levo num laboratório certificado pela BNT, o camarada tem todas as contas de prova, todos os equipamentos, ele pega o meu produto e certifica e me fala assim, o seu equipamento é certificado para grau IP 2X. O X ali do outro lado é água, é porque ele não é zero, né? Ele não tem proteção nenhuma contra a água. Se cair água ali, molha o equipamento. Né? Ele não foi feito para ser molhado de forma nenhuma. Né? Então, boa. Gente, vocês ficam à vontade, tá? Se vocês quiserem parar, à vontade. A única coisa que eu não vou deixar por conta do tempo é contar a historinha.
Ah, porque teve um dia na instalação elétrica e aí começou a dar um ruído, e aí o cara, essa historinha nós temos que pular, ela não dá tempo. Né? Mas o pessoal conta historinha porque quer que a gente conserte a historinha, mas eu gosto da historinha porque os problemas ficam caracterizados e são do dia a dia da coisa, mas aqui não vai dar tempo da gente pelejar com ela. Agora vamos aqui no bicho papão. Por que eu falo que essa aqui é o bicho papão? Porque essa daqui custa dinheiro. Né? Custa dinheiro para quem? Para o patrão. Essa norma aqui ela custa dinheiro para o patrão. Né? Patrão é o cara que gasta a grana com isso aqui. Né? Por quê? Porque as normas regulamentadoras, né, se a gente for seguir as obrigações na parte de segurança do trabalho, né, a brincadeira diz o seguinte: é a obrigação do empregador garantir a segurança dos empregados. Bom, se o empregado morrer eletrocutado, a culpa é de quem? É do empregado ou é do patrão? Depende. Se o patrão estiver cumprindo com todas as obrigações de segurança, aquilo pode ter sido uma negligência e aí a culpa recai sobre o acidentado. Certo? Agora, sabe quantas empresas de locação de som, de luz, né, do teatro, um estúdio que eu conheço que consegue cumprir com uma NR10, que eu já vi? Nenhum. Zero. Nenhuma consegue. Né? É um tanto complicado de se conseguir isso. Né? Porque é uma norma regulamentadora relativamente grande e sem um profissional adequado, o camarada lendo ela não vai fazer. E quem é que contrata o profissional adequado para ir lá e arrumar? Malemar o camarada tem um PPRA, um plano de conservação aditiva, malemar consegue ter isso. São poucas as empresas que têm. Né? Quanto mais o camarada cumprir com o NR10. No caso de uma instalação provisória, precisa de um projeto a cada instalação. Quem faz isso? Ninguém faz. Ninguém faz um diagrama unifilar daquela instalação, cria um memorial elétrico, descritivo, organizado, bem feito, bota, terminou, assina o RT dele, né? Precisa. Né? Terminou o evento, rasga aquilo, não, bora, amanhã tem outro, bora fazer. Não, ninguém faz isso. Né? Então, assim, ninguém cumpre com ela. O problema de não cumprir é que se existe um acidente, infelizmente, a responsabilidade recai totalmente em cima do empregador. Totalmente. Totalmente. Não tem jeito, não tem defesa. Fala-se muito que a justiça trabalhista é esquizofrênica no Brasil. Ela sempre defende o empregado. Claro, o patrão está sempre errado. Né? Mas é no mundo, não é no Brasil. É no mundo. É sempre assim. Bom, enfim. Mas agora, eu falo que assim, é absolutamente possível de ser cumprida. Não tem nada que seja impossível aqui. Não tem nada que seja muito difícil, inatingível. Mas precisa de procedimento e precisa realmente a preocupação com a coisa. Agora, do outro lado, você tem esse lado do patrão que eu estou colocando, eu me coloco junto dele. Né? Se bem que lá na empresa atendemos a NR10. Né? A gente ia ser o fim da picada, né? Eu vim aqui falar isso. Fazia parada. Ia ser terrível, né? Lá a gente atende, a gente é muito preocupado com ela, né? Vamos lá. A NR10, ela estabelece os requisitos mínimos. Mínimos é uma palavra importante, porque se eu fizer algo a mais, for melhor ainda. Mas o mínimo, ela define. Né? Objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Isso aí é o objetivo da bichona, né? E, mais uma vez, isso aí é de uso obrigatório. O camarada tem um CNPJ, ele é obrigado a seguir isso daí. Né? Se a gente olhar lá em R1 e tal, as outras coisas, os funcionários que identificarem que a NR10 ou qualquer outra NR não está sendo seguida, eles têm o direito de recusa de fazer o trabalho. Deveria ser utilizado, porque, como eu disse,
Eletricidade não é perigosa. Eletricidade é arriscada. Não dá para você saber quando que você vai tomar um choque. Né? Você não enxerga o negócio. Né? Você não escuta o negócio. Né? Tem respeito. Não, tem que ter respeito. Tem que ter procedimento. É o nome do negócio. Né? Tem que ter procedimento. Né? Onde que a gente tem que usar? Em tudo. Na geração, na transmissão, na distribuição. Então, qualquer lugar tem que usar. Né? Quem está isento? As pessoas que vão ligar ou desligar um equipamento elétrico. Um camarada chegar aqui com essa régua, precisa ter NR10, precisa... Não, a régua, o equipamento elétrico precisa estar atendendo aquelas normas técnicas para garantir a segurança das pessoas que vão manusear. Né? Bom, um CAN-lock não passa no NR10 de jeito nenhum. Agora, uma régua, um power lock, por exemplo, passa. Né? Tu és europeia? Sim. Não, eu tô vendo que tem um sotaque. Aí eu falei Power Lock, você lembra, porque é um conector usado na Europa. Não, eu conheço o Power Lock. Eu conheço o Power Lock. Eu sei que o Power Lock passa por isso. Isso. É outro tipo de... É uma conexão... diferente. Que tem... Ela é IP44, né? Ou seja, ela atende... Ela é mais do que IP2. Né? Então, assim, ela dá condição de uso seguro dentro das normas brasileiras. Mas lá nos Estados Unidos, que lá não tem esse ponto de segurança, o americano pensa de um jeito diferente do europeu. Né? O europeu fala assim, não, o equipamento tem que ser seguro porque qualquer débil mental pode usar. É verdade. É bom. Né? O americano fala o seguinte, aqui nesse país não pode existir débil mental. É verdade. Né? Então, eles pegam os camaradas deles lá e ensinam, falam, ó, bacana, se você enfiar o dedo aqui, você vai tomar choque e vai morrer. Ah, eu morri do choque. Vai pro céu com Deus, está te esperando lá, tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, eles não se preocupam com esse esquema de segurança. O CAN-lock é um conector americano. Né? E lá não tem problema. A tomada NEMA, que é aquela antiga nossa brasileira aí, a outra que usava, né, que a gente não pode usar ela mais, porque na hora que eu estou tirando ela aqui, ó, se eu enfiar o dedo na conexão elétrica, eu tomo choque, porque ela está energizada. Mas para o americano isso não é um problema. Né? Lá não tem débil mental. Né? Então, assim, o jeito que você pensa é diferente. E isso aí tem um impacto na criação dos produtos e na maneira como se ensina a utilizá-los. Né? Então, assim, aqui no Brasil a gente tinha que usar o equipamento, um pedaço do equipamento europeu e um pedaço do americano, porque ele pode ser classe 1, não precisa ser classe 2, mas as conexões têm que ser IP2 no mínimo. Né? O americano, o chassi tem que ser classe 1 e a conexão é IP0, ou seja, IPXX. Não interessa, não tem. O europeu, o chassi é classe 2 com conexão IP2 acima. Né? Então, assim, cada lugar é um. Aqui no Brasil nós precisamos de chassi classe 1 com conexão IP2, não? Ou proteção IP2, qualquer que seja a coisa. Né? Então, assim, muda um pouco, mas tá aqui a regra, essa não tem conversa, a NR10 a gente tem que seguir, ponto final. Né? Então vamos lá. Como é que a NR10 garante que, se seguida, o trabalhador está nas condições mínimas de segurança? Ou seja, ele não vai morrer eletrocutado. Não vai acontecer. E não vai mesmo. Quais são as principais? Tá? É uma norma relativamente grande. É gratuito, tá? A NR10 é uma norma de domínio público. Se vocês digitarem lá, lista de NRs. Vai aparecer um site do Ministério do Trabalho e Emprego com todos os NRs para vocês baixarem. As normas técnicas não são pagas, né? E o uso é facultativo. Ele é uma recomendação de utilização. Então, uma NBR 5410 custa mais ou menos uns 300 e poucos reais, né, o preço delas. Bom, o aterramento é obrigatório e o principal artifício para a proteção contra choques elétricos. Está escrito lá. As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devem contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Ou seja, pode usar roupa de nylon na hora que está fazendo uma instalação elétrica? Não, não pode. Por quê? Porque se existir um arco voltaico, uma explosão, alguma coisa, aquele troço gruda no teu corpo, pega fogo, gruda, e você vai ter lesão séria. Né? Então assim, tem que usar a roupa certa. Quais os problemas da eletricidade? Primeiro,
direto todo mundo pensa que acha que é o mais grave, que é o próprio choque. E não. Morre-se muito mais por conta dos efeitos secundários da eletricidade do que do choque propriamente dito. Né? Um arco voltaico produz um calor absurdo. Né? Então ele inflama as coisas, inclusive as pessoas. Né? E os problemas eletromagnéticos causados pela indução de campos elétricos podem induzir correntes em adornos metálicos. Isso é muito difícil acontecer em baixa tensão. É um fenômeno que é mais comum em alta tensão, ou em lugares onde você tem correntes elétricas muito grandes. Né? Para a gente é muito pouco provável que isso venha acontecer. Né? Mas os efeitos são necessários, o compreendimento, entender que eles existam para a gente se precaver. Né? É claro que não pode usar adorno metálico de maneira nenhuma. De jeito nenhum. Quais são os problemáticos totais? Anel, corrente e pulseira. Gente, tire. Minha mulher vai me matar. Arruma uma enxada, vai capinar mato. Não serve mexer com eletricidade. Tem que fazer outro trabalho. Né? Sei lá. Capinar o matinho, de repente dá, é mais seguro, não tem jeito. Não pode aliança. Por quê? Se você precisar enfiar a mão em algum equipamento que tem alguma falha na isolação elétrica e tomar um choque, é bacana, porque amputa e cauteriza, não sai nem sangue. O serviço é completinho. Você vira presidente da República. É um perigo, né? Não, porque agora, depois da palestra, vai fazer o negócio com a aliança. Já é detrimental se continuar usando, né? Então já está com a coisa sem dedo, então pronto. Em cada mulher mata ainda, cada aliança. O choque ainda é menos perigoso. Leva o resto do dedo com o anelzinho lá atrás. A turma que mexe em cabine primária, então, terrível. Porque você está lá num barramento de gerador, às vezes você precisa manusear com ele vivo, não pode, mas às vezes mexe. Né? Não pode de jeito nenhum, mas às vezes mexe. O show tá com medo, né? Tá precisando ligar o nego lá. Liga, não veio um fiozinho pra mim. O cara do vídeo chega por último. Lá, isso, o cara do vídeo. Chega com o carro. Então, enfim, mexe, mas às vezes mexe, né? Não pode, mas mexe. E aí o cara enfia a mão, enfia os dois dedos, fecha um curto, fase, com aliança. Chique, né? Então, isso aí, essas coisas. E, gente, isso acontece com uma frequência que vocês não sabem, tá? Né? Correntinha, o cara abaixa, já debola o freguês, né? Então, essas coisas são. Isso é sério, né? Não usem. Mas um brinquinho. Não, velho, não usa. Tira a parada, bota o troço depois, ele vai trabalhar, sei lá, 3, 4 horas, 5 horas. Tira a parada. Tira porque é. Mas eu coloquei uma luva. O cara colocou a luva por cima da aliança. Linda, agora estou protegido. Né? Quando trabalha em alta tensão, né, ou seja, em média para alta, né, acima dos 1000 volts, né, a legislação normal, a legislação brasileira, alta tensão é tudo acima de 1000. Né, mas no meio técnico, a alta tensão é acima de 75 kV. Né, de 1000 até 75 a gente chama de média tensão. Isso não é minha praia não, mas eu já fui em algumas palestras de fornecedores de componentes lá da empresa que falam muito desse negócio. E teve uma vez numa palestra em Belo Horizonte, da Eaton, um dos maiores fabricantes de material elétrico do mundo, né, e eles estavam numa palestra mostrando uns dispositivos de proteção de média tensão. E tinha um disjuntor de 75 kV. Era mais ou menos do tamanho dessa mesinha aqui, ó. E tinha umas bocas, que pareciam umas turbinas de avião, assim, para você colocar os tubos de exaustão. Quando uma máquina daquela atua, ou seja, você tem uma conexão elétrica que você desarma, o arco voltaico que se cria é tão grande, é tão poderoso, que você precisa escoar aquele fogaréu para fora do lugar. Né? Aí o engenheiro que estava dando a palestra assim, ó, se alguém estiver perto na hora que um treco desse atuar, o cara vai morrer. Ou ele morre queimado, ou ele morre intoxicado, ou ele morre cagado. Porque a pancada é seca. Então, assim, as coisas voltaico
indução eletromagnética, né, não respeita a luva de borracha, não. Tá? Então, assim, vai mexer com a eletricidade, tira a correntinha, tira o brinquinho, tira o piercing, tira a parada para poder fazer o trabalho com segurança. Onde? É para operar a mesa? O Luiz está aí. Não, vai operar a mesa não, né? É para ligar a tomada do projetor do negócio? Não, essa não, para fazer a instalação elétrica. Né? O camarada que está lá montando a parada, esse precisa tomar esses cuidados. O usuário final, não. Oi. Quem tem pinos em perna, essas coisas, também corre algum risco? Piercing? Não, pino. Pino na perna. Qualquer parte. Sim, boa pergunta. Sim, mas em baixa tensão não. Em alta tensão é excludente. Você não pode trabalhar. Sabe quem tem marca-passo? Só curiosidade. Não. Aparelho. Aparelho. Esse você tem, ó. Tô vendo daqui, ó. Não pode trabalhar, cara. Corre esse risco. Corre risco por conta de indução eletromagnética. Né? Então você não pode. Né? Ou seja, você não está apto a exercer aquela função. Né? É a mesma coisa de colocar qualquer um para correr aqui com o Zen Bolt. Até dá, mas não vai dar para acompanhar. Provavelmente não vou morrer infartado. Né? Não é muito aconselhável. Né? Então vamos lá. Né? Bom, parece óbvio, né? Toda instalação elétrica tem que ser feita para garantir a segurança das pessoas. Óbvio, isso aí é um conjunto de situações entre atender recomendações de instalação adequadas e utilizar equipamentos adequados. Volto de novo na questão do CANLOCK. Se você usar um CANLOCK, você não está garantindo que a instalação elétrica é segura. Tá? Então não dá para usar o troço, porque você invariavelmente fere essa normativa. Né? E ela precisa ser executada por profissional capacitado e serem supervisionadas por profissional autorizado. Isso dá um pano para a manga, já que a gente fala dele. Na hora que chegar na qualificação eu falo. É a próxima ponta. Falando de novo dos equipamentos, né? Já falei, só pode usar a coisa que está certa. Né? Essa normativa também define o que é habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. Nós vamos falar disso já. Né? Procedimento de trabalho é obrigatório para toda equipe. Tem que ter um cara que conhece a fundo os procedimentos e que coordena, conduz a força de trabalho. Certo? Ou seja, é preciso definir procedimentos. Como é que é um procedimento? É um POP, né? Procedimento operacional padrão. Como é que é um POP? Eu para ligar o meu computador, eu tiro ele da maletinha, eu ligo a fonte na tomada, eu ligo esse conector aqui, eu abro ele, aperto, são POPs. Né? Todas as vezes eu vou fazer a mesma coisa. Se um dia eu abrir na sequência errada, ele não vai funcionar, né? Porque eu quebrei aquele negócio, eu fiz de uma maneira diferente. Né? Então, isso é um POP. Ele precisa estar escrito? Precisa estar escrito, endossado pelo profissional autorizado. Então, assim, tem que ter descrição de procedimento de trabalho. Né? A instalação elétrica ela é uma receita de bolo e a gente consegue fazer. Quando o Luiz vai mixar, não é uma receita de bolo. Cada situação é um dia ele está no ambiente, com o microfone X, Y, Z, às vezes ele está usando um monitor, não sei de que jeito. Cada dia ele tem um problema diferente, ele precisa resolver aquele problema de forma adequada. Numa instalação elétrica isso não é possível. Se todos os dias eu tiver que fazer um projeto novo, rapaz, o que é esse gato aí? Passarinho? Passarinho, aqui dentro. É aqui dentro? Aqui fora tem uma área aberta. Não, também. Parece maritaca. É uma maritaquinha. Né? Então assim, não tem jeito, a gente não pode criar um negócio que todos os dias eu tenho que resolver um problema diferente. Né? Isso não cabe, porque eu não consigo segurança numa situação dessa. Então eu tenho que ter os procedimentos. Eles têm que ser escritos de forma simples, objetiva e criando uma sequência lógica com começo, meio e fim das coisas. E com os pontos de estoque. Eu fiz essa operação essa e essa. Aí eu liguei o computador, apertei o botão, não ligou? Opa, quem que eu chamo? Isso aqui aconteceu um negócio diferente. Eu chamo aquele cara autorizado lá, vem cá.
para não ter perigo de jeito nenhum. Joia? Claro, essa norma regulamentadora define todas as responsabilidades quem está envolvido em trabalhos com eletricidade. Né? Se não cumprir ela, só tem um responsável, o patrão. Joia? Vamos falar de qualificação? A gente falou lá quem que pode, é o profissional autorizado, não sei o quê. A 5410 é muito objetiva, a norma técnica vai na lata, né? Então você tem lá quadro que vai de BA1 até BA5. O BA1 é minha filhinha, pequena assim, de 8 anos. Ela não sabe nada de eletricidade, ela só sabe que tem que ligar o treco para funcionar. Pronto, é o conhecimento que ela tem que ter. Então é a pessoa 100% inadvertida, ela não tem a menor noção do que é eletricidade. Né? A BA4 é uma pessoa advertida, ou seja, é um camarada que não tem formação acadêmica, mas que sabe e aprendeu a mexer com eletricidade. É o BA4. Esse é um cara que sabe que se enfiar o dedo no canote, morre eletrocutado. Né? E o BA5? O BA5 é o gravatinha da faculdade. Né? O cara que estudou, o cara que fez um curso técnico, o cara que teve qualificação, né, por uma entidade estudantil, né, que qualificou ele. Né? Um órgão competente, né, que tenha um cadastro no MEC. Né? Tá? Se não for lá, estudou. Joia? E a NR10? A NR10 é mais enjoada, né? É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino, no caso aqui é o MEC. No nosso caso é o MEC. Né? É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado, ou seja, o cara que fez o curso, cumpre a situação no nível A, e com registro competente no conselho de classe. Né? Ou seja, acredito que todo mundo tem a carteira de motorista aí, mas você fez um curso, fez uma prova e ganhou a habilitação. Ou seja, você teve um documento que te credencia a dirigir um automóvel. Aqui é a mesma coisa. O camarada estudou, então ele é qualificado. Mas ele não é habilitado. A partir do momento que ele deu uma entrada na papelada e pegou um documento de registro da ordem dele, no caso da engenharia, o CREA, então ele virou habilitado. Né? Então, joia. É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições simultaneamente. Olha a pegadinha do malandro. Já. Receba capacitação sob orientação e responsabilidade do profissional habilitado e autorizado pela empresa. Ó, senhor engenheiro elétrico, CREA, número não sei quanto. Você vai pegar o Almir e dar um curso de treinamento para ele. O patrão foi lá e me autorizou a dar o curso para o Almir. Beleza, então estou autorizado. Trabalho sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. Bom, essas letras C aí é a situação comum brasileira. Ninguém tem engenheiro elétrico ou técnico eletricista trabalhando, montando as coisas. Né? Mas também ninguém tem um engenheiro ou um técnico habilitado tomando conta do cara capacitado trabalhando. Tá? Isso precisa fazer parte, seja de forma terceirizada ou no quadro de funcionários da empresa. Tá? Como que isso é feito? Através de anotação de responsabilidade técnica. Beleza. Não tem isso, não cumpre com a NR10. Infelizmente. E se tiver fiscalização, multa e lacra. Né? E lacra. Porque a eletricidade ela não dá segunda vez. Basta uma, o cara morre. Então não tem essa coisa, não, amanhã eu arrumo. Não, não tem amanhã. Vai parar agora, ou você vai arrumar agora, porque senão aquele cara pode morrer. Né? Ela é muito rígida nesse ponto. Né? Perfeito aqui, gente? Aqui a gente abre uma discussão interessante. É um negócio que eu bato muito na tecla, serve para qualquer engenharia. Bom, a legislação diz que tem que ter um engenheiro ou um técnico eletricista trabalhando no local.
Se for uma instalação provisória, o cara tem que estar lá presente, não tem conversa. Como é que vai? O cara não vai assinar uma RT de uma coisa que ele não está presente? Não existe, né? Existe, né? Ele sabe, né? O cara paga duzentão lá, assina RT e vaza. Mas não pode, né? Porque ele tem que estar presente. Isso é um negócio, né? Então, assim, vocês concordam com um posto de trabalho? O cara não podia formar na faculdade olhando para essa coisa. Eu quero trabalhar no show business como supervisor de obra de montagem de show. É um trabalho, não é? Ele está aí, ó. Ele é obrigatório. Aí eu pergunto, se você sair daqui em todas as faculdades de engenharia elétrica da cidade de São Paulo e perguntar se tem um cara que está estudando para fazer isso, vocês acham que vocês vão achar? Por quê? Não, a empresa quer pagar o que qualquer outra empresa de trainee paga para engenheiro elétrico. Sim, mas principalmente porque não tem emprego para ele. Então, a empresa não quer pagar, a empresa só não tem emprego para ele, né? Mas isso é muito triste, né? E claro, isso aí vale para engenheiro civil, isso vale para qualquer outro, né? Porque a gente tem pessoas que acham que sabem fazer a coisa e acham que descumprindo a lei vão ganhar mais dinheiro e acham que o país vai ficar melhor se tudo fizer desse jeito e acham e a coisa não anda e não desenvolve porque não existe, mas não vai desenvolver como o negócio? Se ele não está sendo colocado em prática. Né? Então, isso é uma discussão profunda, né? E ela vai pegar na base, no cerne social da coisa. Né? E infelizmente, é isso que acontece e a gente não existe horizonte para isso mudar. Né? A gente não tem fiscalização adequada, a gente, se tiver fiscalização, certamente vai vir uma carteirada de algum político local e resolver. Aqui numa capital é mais fácil um negócio desse andar. No interior isso é praticamente impossível. Se não é uma festa de prefeitura, você acha que o cara vai chegar lá, o Ministério do Trabalho e Emprego vai chegar e lacrar a festa do prefeito? É ruim que isso vai acontecer. Não tem a menor condição disso acontecer. Né? Capaz de brotar um senador do chão assim, ó, e mandar o cara lá pro Acre. Então agora você vai fiscalizar a obra no Acre. Né? Então, são coisas que são complicadas, né? Mas vamos para o que interessa aqui. Vamos ver como que essas coisas funcionam? Ô Henrique, Oi. A gente então está com essa brecha na lei, né? Porque ao mesmo tempo a gente vai realizar um evento que exige uma RT estrutural elétrica e também situações que a NR10, a NR35 é exigida, né? Sim. Na Sim. verdade, a obrigatoriedade seria termos esses 4 itens. Nós técnicos, o evento exigir tudo isso daí para ele acontecer da forma mais segura, né? Exatamente. Um conflito, né? Isso tem um negócio chamado PPRA. Programa de Prevenção contra Riscos Ambientais. Esse ambiente não é meio ambiente, não, é um ambiente de trabalho, tá? PPRA. É um plano, é um programa. Né? E a NR10 ela tem que estar contemplada no PPRA. Né? Então, o engenheiro de segurança do trabalho vai lá, cria um PPRA para o perfil da empresa, vai contemplar a coisa toda, né? Vai dar o treinamento nos funcionários e fazer aquele negócio acontecer. Né? São um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho. Normalmente o PPRA tem que ser elaborado por um engenheiro. Técnico faz também, mas é o jeitinho, né? Não pode. Então, é isso aí que você falou. Né? Ou seja, a NR35 trabalha em altura. Né? O cara trepa nessa altura aqui, trepa, então precisa de NR35. Né? Se ele vai subir dessa altura aqui, precisa de NR35. Né? Joia. Quem que vai organizar a coisa? Tem um cara ali, ó. Aquele cara lá vai fazer o treinamento da equipe. O PPRA, o programa, vai contemplar o aperfeiçoamento e a fiscalização contínua disso daí. Né? Então, o negócio ela é bem organizado. A legislação nossa ela é bem feita. Só que ela não é seguida. Né? Ela não é seguida e nem é fiscalizada. Então a coisa fica a Deus dará. Né? E infelizmente as pessoas morrem e machucam. Né? Então, joia. Vamos aqui rapidamente, só abordar aqui algumas coisinhas, porque aqui também eu falo, cada dia que passa a gente fica mais louco com a nomenclatura leiga que escutamos. Né?
Vamos lá. A eletricidade, ela é constituída de 3 coisinhas só. 3. A tensão, a corrente e a resistência. Certo? A tensão elétrica é a força. Né? Sem força não existe movimento. Né? E, claro, toda força tem uma oposição, não existe uma força livre. Ela sempre vai encontrar alguma resistência. Então, a tensão elétrica, ou a voltagem, né, é a diferença de potencial elétrico entre 2 pontos. Só existe força quando eu tenho 2 potenciais elétricos diferentes entre 2 pontos. Qual a tensão da fase? Não, a fase não tem tensão nenhuma. Né? A fase é um fio. Eu tenho tensão entre 2 fios, entre 2 pontos. Ah, qual a tensão entre a fase e o neutro? Bom, aí eu tenho tensão. Qual a tensão entre uma fase e outra fase? Aí eu tenho tensão. Qual a tensão da fase e essa garrafa d'água? Eu tenho uma tensão. Né? Então, eu sempre tenho tensão elétrica entre 2 pontos. Aí o camarada fala assim, não, porque minha mesa de som queimou porque deu DDP. Como se DDP fosse uma coisa milagrosa, né? Um negócio que brotou da Terra, um negócio super científico, né? Do Jornada nas Estrelas, o Spock falou, não deu DDP. Né? Não, DDP é diferença de potencial elétrico e a tensão. Né? O povo cria esses nomes para deixar a coisa mais bonita, né? Ou de repente mais obscura, para não entender o tamanho da jambreira que ele aprontou para ponto de queimar o equipamento, né? Então, DDP, voltagem, tensão são sinônimos físicos idênticos. É a mesma coisa. Tá? Quando o camarada falar para você que deu DDP e queimou, aí você põe ele no time dos loucos. Vai pra lá, porque ele não está falando uma coisa que ele entenda. Ele repetiu alguma coisa que falaram para ele. Né? Não tem DDP e falar que deu voltagem, deu tensão, deu não sei o que. Vazamento de AC, essas coisas, tudo aí é tensão elétrica, né? Então, beleza. Então, tensão é a força, né? É ela quem cria o movimento, é ela quem impulsiona a coisa. É através dela que a gente tem o início de um trabalho sendo executado, né? A corrente elétrica é o efeito da força, é o movimento, né? A tensão elétrica é a medida em volts, tá? Tantos volts, tantos volts, tantos volts, né? A corrente elétrica é um movimento, ou seja, eu aplico uma força e eu faço elétrons livres deslocarem em um condutor. Né? Então eu crio um movimento a partir da aplicação de uma força. Né? A gente chama isso aí de amperagem. Amperagem é um nome que é popular, não é um termo físico, mas todo mundo sabe o que é, então ele é aceito também. A unidade de medida é o ampere. Tá? E a resistência elétrica é bacana, né? Porque a resistência é a soma de todos os males da eletricidade. Né? É ela que avacalha a coisa, porque ela é quem impede ou limita o movimento. Né? Se a gente desse um empurrãozinho, aquele negócio ficasse correndo sempre, ia ser tudo de bom, né? Mas não tem uma resistência elétrica para frear a parada. Então a resistência elétrica é o freio. E um resistor, né, uma resistência elétrica, é um transdutor natural. Ele pega eletricidade e transforma em calor. É o que ela faz. Né? Todos os condutores possuem uma resistência elétrica. Todos os circuitos elétricos possuem uma resistência elétrica. Um carro tem uma resistência elétrica. Um computador tem uma resistência elétrica. Né? O mouse tem uma resistência elétrica. Todo equipamento eletroeletrônico possui resistências elétricas. Né? E dependendo do ponto, eu posso transformar ele numa única resistência elétrica se eu quiser simplificar a parada. Né? Então a resistência elétrica é a oposição ao movimento. Ela é uma resistência à presença da força. Né? E ela converte eletricidade em calor. Né? E a unidade de medida dela é o ohm. Né? É uma homenagem a um matemático alemão. Tá? Joia. Impedância é um pouco mais enjoado, mas é mais ou menos a mesma coisa da resistência. Né? Que a impedância ela vai tratar da frequência também, né? E a gente tem uma parte resistiva, uma imaginária, aquele negócio que a gente vê aí do VA, volt ampere,
potência ativa, reativa, acontece porque a gente tem impedâncias. Quando a gente coloca dispositivos reativos na rede elétrica, um capacitor ou um indutor, eles são dispositivos que conseguem armazenar uma quantidade de energia oriunda daquela força e devolver essa quantidade de energia em momento oportuno ou inoportuno. Né? Exatamente. Né? Então, aí a gente não tem mais uma resistência pura, a gente tem uma impedância elétrica. Né? E a primeira lei de Ohm, que a gente aprende na escola, ela relaciona a tensão, a corrente e a resistência. Ela fala ó, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. E a gente brincando com essa formuleta aí, eu tenho as duas coisas. Eu tive um professor na graduação, muito bom, né? Tá vivo até hoje, chama José dos Santos, fora de série. Né? E ele falou um negócio que me marcou. Ele falava o seguinte: 70% do engenheiro elétrico é lei de Ohm. Então, 70% de todos os problemas que o engenheiro elétrico vai resolver na vida dele, ele vai usar essa regrinha aí. E é interessante porque a gente fica 5 anos na faculdade aprendendo esse troço aí. Né? Os outros 25% é bom senso. Né? E claro, o meu bom senso é diferente do seu bom senso, que é diferente do seu bom senso, mas quando a gente está numa instituição onde a gente tem procedimentos bem definidos, o meu bom senso pode ser igual ao seu bom senso. E aí a gente tem uma situação onde as coisas começam a funcionar de forma organizada. E os outros 5% é o resto do conhecimento todo. Ah, porque o cara é bom em transmissão de microfone sem fio, não sei o que, o cara é especialista em alinhar TA, o cara é especialista em usar a mesa de som, o cara é especialista não sei do que. Tá nos 5% da brincadeira. Né? O especialista é aquele cara que sabe muito de porra nenhuma. Né? Esse é o conceito. Né? Então, isso aqui é realmente uma coisa muito importante. Tá? Entender como é que isso aí funciona é o primeiro passo para a gente dominar a eletricidade. Né? Eu quero que a corrente elétrica passe por aqui e não por aqui. É com essa formuleta aí que a gente consegue fazer isso. Todo circuito elétrico precisa ter pelo menos uma fonte de energia. Pelo menos uma. Eu posso ter mais de uma, mas pelo menos uma. Eu preciso ter uma pilha, eu preciso ter um gerador, eu preciso ter um transformador público, uma usina, sei lá. Alguma coisa que produza a força. Né? E eu posso ter, no mínimo, uma carga ou várias cargas. Se eu eliminar a carga, eu não tenho um circuito elétrico. Né? Aí eu não tenho nada, eu não tenho força, eu não tenho nada. Porque nós vimos lá que a tensão é a resistência vezes a corrente. Se eu eliminar qualquer uma daquelas variáveis, o negócio acaba. Ele some. Né? Aí a gente chama de energia potencial. Né? Eu não tenho nada acontecendo, mas potencialmente eu posso ter. Se eu criar as condições para aquilo acontecer, vai acontecer. Né? Então eu tenho aqui o meu circuito elétrico. Né? Bem simplesinho, para todo mundo entender. Eu tenho uma fonte, aí eu liguei essa fonte numa resistência. Sei lá, um LED, um resistor, qualquer coisa elétrica. Né? Eu tenho uma corrente que vai circular, por isso o circuito. Ela vai sair da fonte e vai retornar para a fonte. Isso é outra coisa que o povo não consegue entender direito. Né? Fala assim, essa corrente então, ela some. Não, ela circula. Esse movimento elétrico, ele sai da fonte, retorna obrigatoriamente para a mesma fonte de onde ela saiu. Né? Então, a gente pode falar o seguinte, que a mesma corrente que sai do terminal positivo dessa fonte, ela retorna em mesma intensidade do terminal negativo. Ou seja, a corrente elétrica sempre retorna para a sua origem. Sempre. Né? A corrente elétrica foi gerada numa turbina lá de Itaipu, lá no Paraná, ela saiu daqui, de lá, acendeu essa lâmpada e voltou para lá. Nossa, que louco, hein? É louco mesmo. A coisa acontece dessa forma. Né? Bom, é claro, do jeito que está aí, se eu interrompo, se eu tirar a carga, a resistência, não tem corrente, não tem tensão. Sumiu, virou energia potencial. Se eu tirar a fonte, também.
Se eu desligar o circuito, eu desligo tudo. Né? Então, um circuito elétrico precisa ser um caminho fechado. Né? Se tudo fosse simplesinho desse jeito, aí a gente estava no céu, né? Não ia ter problema nunca. Mas infelizmente não é. Né? Aí a gente também pode falar o seguinte: se a resistência elétrica, ou a impedância aí, não for alterada, e eu aumentar a tensão, ou seja, a força, essa corrente elétrica vai aumentar. Né? Olha lá a formuleta como é que é. Ó. Se eu aumentar isso e manter isso, isso aqui tem que aumentar para essa igualdade ser verdadeira, né? Quanto à matemática, não tem jeito de ser outra coisa. Se a tensão não for alterada, quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente. Ou seja, qualquer uma das coisas que eu mexer, eu vou ter impacto em outra grandeza elétrica. Certo? E claro, se eu abrir o circuito, se eu tirar a tensão, não tem resistência, não tem nada. O circuito se desfaz. Né? A situação física vira outra coisa. Né? Tranquilo aqui com esses negócios, gente? Sossegado? Então, boa. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para baixo. Vamos passar correndo. Numa situação mais ou menos real, né, a gente tem uma brincadeira desse jeito aqui, ó. Fazendo uma propaganda da Pentacústica aí, né? E de um camarada muito bacana, não sei se vocês conhecem ele. Esse cara aqui, ó. Augusto Pedroni. Ele faz equipamentos para guitarristas handmade, super sofisticados. É um menino aqui de São Paulo, muito bacana, tá na Expo Music. Um cara legal, um cara bacana de conhecer. Né? Eu tenho aqui o gerador lá da KVA, que tá aqui para trás, né? Eu tenho um quadro intermediário, que no nosso linguajar a gente chama isso aí de main power. Eu tenho mais uma régua de distribuição, outra régua de distribuição, e nessa última reguinha aí eu coloquei um cabeçote e uma pedaleira da guitarra. Né? Se a gente for traduzir isso de forma simplificadíssima a um circuito elétrico, eu vou ter um negócio parecido com esse de baixo aí. Ó. Ou seja, a minha força, ela está aqui. Mas eu quero que ela seja aplicada aqui. Aqui é o cabeçote e aqui é a pedaleira. Mas esse outro monte de coisa que eu tenho espalhada aí, hein? Essas outras resistências que não me interessam, eu não quero elas. Elas são um defeito na minha parada. Né? Elas fazem parte dos cabos, das conexões, das resistências internas de dentro do produto. E todas elas estão em série com essa carga. Mas atenção, não é a resistência vezes a corrente? Se eu tenho uma corrente elétrica que sai daqui, passa aqui e retorna para cá, ela vezes essa resistência, vezes essa, vai dar um valor, né? Então se eu tiver 100 volts aqui, e eu precisar desses 100 volts aqui, e a soma de todas essas resistências for 1, e eu sei lá, eu precisar de 1 ampere nessa história aqui, eu vou perder 1 volt nessa história toda. E aqui na minha carga eu vou conseguir entregar só 99. Né? Isso aqui explica as variações de tensão que a gente tem em cima dos nossos produtos. Quando eu faço dimensionamento elétrico atrapalhado, eu faço com que essas resistências elétricas que eu não quero assumam valores mais altos. Como a minha carga não sabe disso, ela não está nem aí, está para trás. Meteu a força nela lá, ela vai fazer o serviço. A hora que ela precisar de corrente elétrica, a força vai sumir, porque ela vai se perder nessas outras resistências. Como eu disse que o resistor transforma a eletricidade em calor, fica fácil você entender que o cabo esquenta, o conector esquenta. Quando a gente faz o negócio errado, acontece isso daí. Né? E aí o camarada reclama que a eletricidade brasileira é ruim, que não sei o quê, porque é tudo ruim, porque o negócio não funciona, porque eu preciso de um gerador de 1 milhão de kVA, porque não sei o que e tal, e na verdade o problema está em outro lugar e não está aqui. Né? O problema não está aqui, o problema está aqui. Fez tudo atrapalhado, dá um problema. Né? E aí tem uma coisa interessante também, faz atrapalhado até com equipamento bacana. Né? O cara pega uma reguinha dessa daqui e quer ligar
um amplificador de 20 mil watts. Não vai funcionar. Né? Não dá certo. Um equipamento bacana usado de forma errada. Isso a gente tem aos montes no mercado também. Aqui, vamos só dar uma olhadinha aqui. Não dá tempo. A gente pode fazer Roberto, se vocês quiserem, só de ruído. Ah, ótimo. Tá? Resolve isso. Oi? Começou, termina. A gente pode fazer um de ruído. Né? Se vocês quiserem, eu já me convoco aqui para brincadeira. Né? Em ruído a gente pode até fazer simulações, se vocês quiserem achar interessante. Traz meia dúzia de equipamento para cá, eu trago um monte de transformador isolador, a gente brinca aqui, a gente faz os negócios para acontecer, faz aparecer o ruído. Fazer sumir, né? Oi? Cheiro de queimado, só uma pergunta. Eu já vi vários sistemas seus que você usa trifásico. Uhum. Por que essa escolha? O trifásico? Vamos lá falar aqui. O Luiz colocou uma ponta importante. O que é um sistema trifásico? Ou seja, não precisa nem ir longe, a gente tem 3 fases. Ou seja, uma fase é uma unidade geradora de força, é uma unidade viva. Né? Ou seja, quando eu tenho 3 bobinas girando sobre um campo magnético, eu produzo eletricidade. Certo? Agora, essas 3 bobinas, eu tenho que interligá-las de alguma forma para eu ter um circuito elétrico adequado. Né? E claro, para eu fazer uma ligação de 3 coisas aí, eu só consigo enxergar 2 jeitos. Só tem 2 formas da gente conseguir fazer isso. Vamos colocar em uma situação simétrica. Né? Ou eu pego e ligo 3 pontos juntos. Né? Eu pego esse pontinho, mais esse, e ligo os 3 juntos. Né? Ou eu ligo um com o outro, com o outro e com o outro. Né? Eu pego esse, ligo aqui, esse ligo aqui e esse ligo aqui. Né? E eu vou ter um sistema elétrico trifásico com 2 configurações distintas de montagem. Por que o sistema elétrico trifásico? Foi convencionado assim, eu não sei te contar a história do porquê que ficou aí. Poderia ser, sei lá, tetrafásico, 6 fases, 2 fases. Você pode ter motor e conversores de qualquer forma. Mas o sistema elétrico trifásico é legal. Certamente tem um porquê muito bem definido. Mas como minha formação não é a elétrica de potência, eu não sei responder isso para vocês não. Né? Mas, por exemplo, a gente sempre vê nas estradas as linhas de transmissão, são sempre 3 fios. É uma transmissão em delta. Né? Mas por que faz delta e não faz estrela? Pô, eu tenho um cabo a mais no sistema de 4 fios estrela, que nós vamos ver aqui agora. Né? Então, assim, fica mais barato fazer um negócio em delta. Mas tem outras implicações, tem até correntes maiores, mas, enfim. O sistema elétrico brasileiro é trifásico, aliás, no mundo inteiro. Né? Você tem tensões, frequências diferentes, mas é trifásico. Bom, se eu tenho uma situação trifásica, eu posso olhar e falar assim, não, eu vou ser um rapaz super econômico e eu vou usar só uma fase para alimentar meus equipamentos elétricos. E eu vou deixar as outras 2 sem usar porque eu sou um rapaz econômico. Bom, você está fazendo uma bela de uma bobagem, porque o negócio é trifásico e ele precisa funcionar de forma equilibrada para dar certo. Se eu consumo muito mais energia de uma fase apenas, eu comprometo o meu sistema criando um desbalanceamento magnético no sistema. Né? Então, Luiz, respondendo a sua pergunta, como o sistema elétrico de um gerador ou o sistema elétrico brasileiro ele é trifásico e a gente liga num show cargas relativamente poderosas nesse sistema, né? Eu, por obrigação, tenho que criar artifícios e condições do usuário utilizar as 3 fases sempre, para não criar outros problemas. Esse problema do desbalanceamento ele é um problema crítico. Podemos fazer um outro trabalho depois, se vocês quiserem, sobre qualidade de energia elétrica, que vai dar tempo da gente. Pouco tempo. Está muito pertinho e eu venho sempre aqui. Então é um prazer estar aqui com vocês. Então, isso para mim não é um menor problema. Pode chamar todas as vezes. Se ele estivesse lá em Salvador, era um pouco mais difícil, né? Lá em Fortaleza, com o pessoal da Terça Técnica de lá, mais difícil, né? Porque fica meio caro deslocar. Né?
gente vai fechar o mês todo com você. Vamos embora. Então assim, se a gente pegar essas 3 fases e a gente ligar dessa forma aqui, ó, olha lá, ó, eu peguei 3 pontos e liguei. Veja que eu tenho um ângulo aqui. Vamos fazer assim, ó, que fica mais bonitinho. Gente, eu trouxe uma parafernália que eu queria estrear aqui da palestra e eu esqueci a parada em casa. Pior de todos. Vim, comprei treco lá na Santa Efigênia, hoje adaptador e larguei o PIN HDMI em casa. Então, ó, enxerga um ângulo aqui? Que ângulo é esse, hein? Muito bem, 120 graus. Claro, 120 graus, né? Não tem jeito de ser outra coisa aí, não? Um triângulo, 120 graus. Bom, se a gente... Para a gente entender como é que um gerador funciona, né? Imaginem que isso daí, ó, é o rotor do gerador. Ele fica preso aqui e ele roda no sentido anti-horário dentro de um outro negócio que cria um campo magnético. Esse movimento faz com que se crie energia elétrica nesses pontos aqui. Um potencial elétrico, né? Na hora que eu ligo a carga, eu passo a ter DDT, né? E aí a gente tem a corrente elétrica circulando, né? Bom, esse eixo aqui, ele pode estar preso no motor da combustão. Aí eu tenho um gerador autônomo que transforma energia química em mecânica, mecânica em elétrica. Ele pode estar preso numa pá de uma turbina eólica. E aí essa pá, o vento bate nela, roda, né, e a gente faz com que isso rode e gere energia elétrica. Ele pode estar preso numa pá de uma turbina hidrelétrica. A água desce lá, represada, desce, passa por essa pá e faz isso aí rodar, né? Todo movimento originado de uma rotação, né, a gente chama de movimento harmônico, né? E a resultante disso no tempo é uma senoide, né? Ou seja, a gente tem uma função senoidal acontecendo ao longo do tempo, né? Se eu colocasse um papel, isso aqui rodando, eu colocasse uma caneta aqui e um papel andando, né, correndo aqui, ó, isso ia desenhar uma senoide. Nesse caso, 3 senoides, né? Porque eu tenho uma sendo criada aqui, outra aqui e outra aqui. Mas qual que é o meu ponto de origem? Em relação a quê? A esse ponto central. Né? Por quê? Porque o rotor está preso aqui. Né? Então esse negócio está rodando, preso aqui. E esse ponto central aqui, como eu juntei tudo, eu chamo isso aí de neutro. Joia? Ou seja, a corrente elétrica que eu criar aqui, ela vai sair daqui, vai passar pela carga e vai voltar aqui no neutro. Mesma coisa dessa. Vai sair daqui, vai passar pela carga e vai voltar no neutro. Mesma coisa dessa. Sai daqui, passa pela carga e volta no neutro. Quando eu tenho 3 cargas idênticas, eu falo que o meu sistema está balanceado. Se essa carga for igual a essa, meu sistema está balanceado e eu tenho um consumo muito organizado da minha fonte de energia, que é o que a gente quer. É o que a gente quer, mas a gente não consegue. Porque eu ligo um monte de cargas diferentes, com características diferentes. Por exemplo, eu liguei 3 lâmpadas, uma em cada fase, mas eu acendi uma lâmpada só. Ah, e aí? Pô, as outras luzes estão apagadas. Não, acendi as 3. Ah não, mas tem uma lâmpada de 25, uma lâmpada de 60 e outra de 100. Então não adiantou nada. Ou seja, é difícil da gente conseguir conciliar e fazer isso de forma correta. É por isso, Luiz, que eu fico uma arara quando os caras fazem assim. Não, porque eu montei o meu PA e eu tenho o rack das altas e o rack do sub. Fala, rapaz, mas aí como é que você vai conseguir equilibrar a carga, bicho? Tá bonito, a tua organização tá certinha. A parte elétrica, só que você esqueceu que se você não ligar na tomada, o negócio não vai funcionar. Né? E um bom projeto, ele tem que começar lá na caixa de som e terminar lá no gerador. Porque senão não é bom, ele está incompleto.
Né? Eu brinco também, falo que o fabricante de amplificador é semideus, né? Porque eles acham que o mundo deles termina no amplificador. Não tem nada para trás e nada para frente. É só aquilo lá. E no gerador, principalmente, abusar mais de uma fase que da outra é problema. Exatamente. A turma do gerador é que sabe bem o que eu estou falando, porque esse problema do dimensionamento atrapalhado termina neles. Né? Termina neles. O Luiz não enxerga, o operador do PA não enxerga, né? A outra fase não está chegando que o cara está precisando. O negócio termina na fonte, vai atrapalhar o funcionamento aqui atrás. Então, assim, quando a gente tem um projeto elétrico bem organizado num sistema provisório, né, seja de iluminação de sonorização, a preocupação é sempre com a fonte. Eu quero fazer uma coisa bacana porque eu quero garantir que a fonte vá funcionar perfeitamente bem. Sabe? E o povo fica histérico. Não, mas eu já tenho os hacks, já tenho que fazer, velho, você tem duas alternativas, você faz direito, você faz uma porcariada. Né? Veja, o meu equipamento vai funcionar com uma maravilha, tanto no ruim quanto no bom. O teu é que não vai. Né? O teu vai dar pipoco. Né? Mais dia, menos dia, o teu vai dar pipoco. Né? E ele não vai dar pipoco na passagem de som, velho, ele vai dar pipoco no meio do show. Mas ué, tu vai dar pipoco na passagem de som? Tudo friozinho, tudo bonitinho. Não, vai dar pipoco uma hora e pouco, o show tá bem quente mesmo, bem sobrecarregado, né? No ponto de vista térmico, né? Porque vai esquentando, né? Olha lá, as resistências elas estão todas lá. Né? Outra maneira que eu posso organizar a minha fonte é num sistema do tipo triângulo, né? Que é o jeito que é transmitido, né? A transmissão em alta tensão brasileira é feita na forma triângulo. Tem DC também, mas normalmente ela é feita dessa forma, né? E aqui, na região sudeste, a gente tipicamente usa a fonte de energia dos dois jeitos. Quer ver? Olha lá. Quando eu tenho uma situação na estrela, eu sempre meço de uma fase para o neutro. Quando eu tenho uma situação no triângulo, eu meço de uma fase para outra fase. Então, se eu ligar um negócio daqui para cá, eu estou ligando em triângulo. Se eu ligar daqui para cá, eu estou ligando na estrela. Agora, nada impede de eu ligar dos dois jeitos simultaneamente. Né? Eu posso, num transformador, num gerador aqui da região sudeste, que tem tensões de 220 volts e 127 volts, ligar amplificadores de potência no 220 e mesas de som, sistema de palco no 127. Situação totalmente possível de ser feita e usada. Eu já não consigo fazer isso lá no Nordeste, por exemplo, na região norte do país, que é 380 a 220. Né? Se eu fizer a mesma coisa lá, eu taco fogo no equipamento, porque eu vou ligar ele. O que era no 220 eu ligo no 380, o que era no 127 eu ligo no 220 e queimo todo mundo. Né? Isso é só o Brasil que tem essa lambança, tá, gente? E claro, a gente paga muito mais caro num equipamento profissional por conta disso. Né? Então, assim, eu posso trabalhar das duas formas e é imperativo que eu busque o equilíbrio de consumo nas três fases. É a ponta mais importante de todas e a mais difícil de conseguir. Né? No som, a gente ainda consegue fazer, depois que inventaram esse negócio do sub separado, ficou um pouco mais difícil. Isso aí é recente, isso não era desse jeito. Né? Até tem a história disso, eu não vou entrar no mérito dela, porque é recente, as pessoas estão aí, eu não vou dar de dedo. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista do equipamento de som, tá tudo certo. Não tem problema nenhum o cara separar, colocar um amplificador em cada rack, nada, tá tudo tranquilo. Mas do ponto de vista elétrico eu crio problemas. Né? Quando que eu deixo de ter problema? Eu deixo de ter problema quando eu tenho múltiplos de 3. Aí eu tenho 3 racks de alta e 3 racks de sub, então não tem problema mais. Aí o que estava errado passa a ficar certo de novo. Com potência trifásica também, né? Mas aí isso é uma coisa que deveria ser muito bacana, mas aqui no Brasil não funciona. Por quê? Porque eu tenho 2 sistemas elétricos distintos. Tá? Vamos entrar nesse ponto porque ele tem outras implicações, eu dou uma outra posição, já a gente pode pegar isso só para complementar depois. Né? Então assim, se eu tenho um múltiplo de 3 de tudo, aí tá tudo lindo, tudo perfeito, porque eu vou ligar um rack em cada fase,
e tá todo mundo lindo, bonito e bacana, não tem problema. Agora, se eu tenho 2 racks de alta e 2 racks de sub, bom, eu não se eu tiver um gerador muito pequenininho, com potência baixa, né? Agora, tem eu falo assim, as coisas boas para ficarem ruins, basta um expert manuseando. O cara tem 3 racks de alta e 3 racks de baixa. Vamos olhar aqui, ó. Aí ele tem... rapaz, deixa eu abrir aqui. Pera aí. Capaz de demorar um pouquinho isso aqui, porque é pesado. Se eu tivesse de jeito nenhum, não tem. Pira, filho. É pesado. Dá pra ver aqui, né? Bom, eu tenho 3 saídas aqui no main power. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, fase 2, fase 3. E eu tenho 3 racks de alta e 3 racks de baixa para eu ligar aqui. Lindo! Jeito óbvio de ligar. Um rack de alta, outro rack de alta, outro rack de alta. Um rack de sub, um rack de sub, outro rack de sub. Bom, estou balanceado, né? Liguei na fase 1 rack de alta, um rack de sub, um rack de alta, um rack de sub, um rack de alta, tá lindo, funcionando maravilhosamente. Aí vem o boneco e faz assim, não, velho, não gostei desse jeito não, esse jeito não tá legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar um rack de sub aqui, outro rack de sub aqui, um rack de sub, um rack de... inverte e liga tudo errado. Porque você acha que o camarada que tá no meio do fogaréu lá vai ficar olhando coisinha, fase de coisa? Ele não tem o diagrama unifilar lá da MR10, ele não olha isso. Então existe uma chance grande dele errar e comprometer o sistema. Ele não presta atenção nisso. Então assim, eu sou taxativamente contra a montagem. Ora, gente, veja, um sistema de som precisa funcionar de 20 a 20K, vamos colocar de 40 a 16, né, para ficar um negócio mais... Não faz sentido separar rack de sub. O tem que funcionar junto. Você não vai fazer um show sem sub. Não tem isso. Né? Então assim, o povo inventa umas coisas que acaba complicando. Aí o camarada precisa de rack de backup. Né? Pô, ele vai ter que ter 2 então, né? Um de sub, um de grave, um de alta. Não, faz um negócio... Faz um rack de 20 a 20K e pronto. Né? Um amplificador certinho, faz a organização. Eventualmente, numa situação ou outra, você vai ter amplificador que não vai funcionar. Pô, eu tenho no meu sistema, eu tenho mais alta do que grave. Beleza, velho, aquele amplificador de grave daquele rack não vai estar sendo usado. Ele está lá no stand-by, faz um rodízio, aumenta a vida útil do equipamento. Né? Mas, enfim. E no caso de ter 2 só? Bom, aí a gente tem isso, joia. Mas a gente está trabalhando com potências muito pequenas. Né? E claro, você não vai ter só o rack de sub. Por exemplo, você vai ter alguma coisinha no palco, você vai ter uma mesa de som, você vai ter outras coisas ligadas. Aí você direciona para outra fase. Assim, não é um pecado mortal situações pequenas de baixo consumo você ligar numa fase só. Claro que não. Né? O que não pode são cargas pesadas. Né? E o que é pesado? Vai depender do gerador. Se eu tenho um transformador de 1 MVA, 1 megawatt, pô, não tem nada pesado que você vai ligar nele, né? Ele é muito grande para tudo. Um gerador grande demais, idem. Né? Então assim, você tem que ponderar essas coisas. Por isso, o projeto é importante. Né? Um camarada que sabe disso vai se preocupar com isso antes do problema acontecer. Sabe? Porque você pega o cara que não está esclarecido, ele vai ligar esse rack single ali, que já tem tudo, um em cada fase ali, na primeira régua de cada
o seu manpower, no caso, aí vai ficar numa fase também. Também pode acontecer. Claro. É o esclarecimento de quem está usando e quem está montando, né? Isso que ele falou também pode, né? O cara mas ele liga duas numa fase só, né? Também zangou do mesmo jeito. Ô Henrique, algumas soluções paliativas que eu sempre sugiro, primeiro é que toda instalação elétrica a gente teria que ter um amperímetro em mão para estar fazendo essa medição de cada fase, né? Ou alguns manpowers que já tem esse recurso no próprio painel, né? Ou mesmo uma terceira, a gente acompanhar isso daí junto com o geradorista, né? De manualmente, em situações que você não tem um sistema de rack de amplificadores balanceados automaticamente, você manusear... Sim, se existir essa preocupação anteriormente, é válida. Mas veja, ainda volta, a gente não precisa errar para fazer certo. Não precisa, não tem ninguém disse. Exatamente. Exatamente. Se você tem um negócio projetado, organizado com antecedência, você não vai fazer errado. Você vai checar para ver se está certo, né? E eventualmente, se tiver alguma coisa errada, ou o teu projeto está errado, você está com algum problema e você vai conseguir ter tempo hábil para mexer. É que o cara, sabe que hora que ele quer fazer isso daí? É depois que tá valendo o show, velho. Porque tá valendo o show, o cara quer ir lá olhar amperímetro. Eu falei, tá, boneco, por exemplo, os equipamentos da Pentacruz não tem amperímetro. Por quê? Porque eu não quero matar ninguém de desgosto. Porque é uma agonia. O cara chegar numa coisa que ele tinha que estar resolvido anteriormente e ficar olhando para um amperímetro, batendo no vermelho, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. E o que o cara vai chegar? Ele vai chegar lá no show do Jota e falar assim, não, bora lá, vamos diminuir tudo agora, porque eu liguei o negócio errado e agora nós vamos ter que mudar o treco todo. Não vai fazer isso. Não vai acontecer isso. Sabe? São coisas que tem que acontecer antes. Sabe? Você não vai chegar pro cara do gerador e falar, ó, o gerador de 150 kVA não tá dando, bora lá, encosta um 250. Né? O cara não tem problema não, daqui 3 horas eu encosto aqui pra você, porque eu tenho que ir lá no galpão buscar e tal. Sabe, essas coisas, não dá pra gente fazer isso durante, isso tem que ser feito antes. Certo? Ó, a situação do negócio do amplificador trifásico, e eu vou estender isso para uma coisa que também é equivocada. No país do jeitinho, né? O camarada começa a dar jeitinho nas coisas de forma atrapalhada. Bom, o Brasil tem 2 sistemas elétricos. É o único país do mundo com essa dualidade. E claro, ela custa uma fortuna para os usuários e para o sistema como um todo. Né? Eu falo que a gente teria sistemas pelo menos 50% mais baratos de energia elétrica se isso não existisse. Né? Ainda a Pentacruz, que é muito criteriosa na nossa ponta, a gente tem produtos que são todos automatizados, eles fazem essas leituras todas automáticas, para quê? Para diminuir a expertise do usuário lá na frente. A gente resolve coisas que a gente sabe que vai acontecer por meio de sistemas computacionais que fazem isso da forma com um procedimento certinho. Né? E claro, isso aí custa dinheiro. Né? E conversores, chaves automáticas, etc., transformadores grandes e tal, custam dinheiro e a gente não precisaria ter se a gente não tivesse um sistema duplo. Né? Por exemplo, um sistema europeu de energia elétrica é 240, de 400 volts a 240. Né? 400 e pouquinho, 390, 400 volts, 240. Aqui no Brasil nós temos 380, 220, 220, 127. Ah, mas por que não é metade? Lembra daquele ângulo de 120 graus? Então, o cosseno daquilo lá não é 0,5, né? É raiz de 3. Né? Então, é por conta desse número aí. Né? A diferença entre o de valores é raiz de 3, 1,71, 72, se não me engano. É raiz de 3. E lá nos Estados Unidos é 208, 120. Né? Nos Estados Unidos inteiro é 208, 120. Né? Na Europa inteira é 400, 240. Aqui no Brasil não. Né? Aqui no Brasil é assim. Nossa, dói agora. Juro. No Brasil é assim. Né?
Ou seja, é uma torre de Babel, né? Torre de Babel elétrica. Né? Não tem jeito do negócio funcionar, sabe? Aí, olha que não é aqui. Olha São Paulo, olha que beleza aqui. 380, 220, 220, 127, 208, 120, 440, 220. Vai ter a metade aqui, ó. Aí são nas delta aterrado. 230, 115, 220, 110. Cai sem conta aqui na cidade de São Paulo. Isso aí. Né? Então, assim, é um troço que. Como é que você trabalha numa situação dessa? É difícil. Aí, gente, assim, cada lugar do mundo você tem uma tensão diferente. Graças a Deus, pelo menos a frequência é 60 Hz para todo mundo. Isso daí era o. Se tivesse outro. Aí não ia ter nada. Aí não estava na idade da pedra. Respeito, né? Oi? Pelo menos o mínimo de respeito. A frequência é imaculado. Né? Tudo numa fonte de energia elétrica alternada pode mexer. Tudo. A frequência, eu posso perder uma fase. Tudo pode dar problema. A frequência não. Frequência é imaculado. Né? É sagrado. Se a frequência variar, o mínimo que for, a sua fonte de energia elétrica está em risco. 60 Hz é no mundo inteiro? Não. Aqui na América Latina, por exemplo, só o Brasil é 60. Qualquer outro lugar é 50. Na Europa é 50 Hz. Japão é 50 também. Japão é o fim dos tempos, né? Porque é 100 volts e 50 Hz. É o outro lado do planeta. É terrível. Ô Matheus, são duas metades, lá tem 50 e tem 60. Sério. No Japão? No Japão. Tem mesmo? Tem 50 e tem 60. Nossa senhora. Metade dele é 50, metade é 60. Bom, mas enfim. Yamaha. Yamaha é uma empresa japonesa, né, que fabrica equipamentos para o mundo todo. Joia? Aí ela vai lá no amplificador de potência dela e você pega o amplificador e olha atrás dele e fala assim: esse amplificador foi feito para trabalhar em tensões em redes elétricas com tensões de 100 a 240 volts, 50 ou 60 Hz. Gente, o que vocês entendem dessa forma, por isso? E por que a Yamaha faz isso? Para poder funcionar em qualquer lugar do mundo. Boa. Quem respondeu? Beleza, para funcionar em qualquer lugar do mundo, e a Yamaha fabricar um único produto. O mesmo produto que ela fabricar para funcionar no Japão, é para funcionar no Brasil. Né? Para funcionar na Europa, para funcionar nos Estados Unidos. Beleza, isso aí. É para isso que ela faz assim. Qual a outra interpretação que nós podemos dar para essa situação? Lembra daquele monte de resistência elétrica e das quedas de tensão? Ele vai funcionar ele também vai funcionar, né? Ou seja, se você tem uma rede elétrica que a tensão nominal dela era 220, mas velho, tá com 190 aqui, mas o amplificador funciona de 100, 140, então tá tudo certo, vai funcionar, né? Gente, vai funcionar? Vai funcionar. Tá certo? Não tá certo. Qual o problema que isso pode ocasionar? Vamos fazer uma continha rápida? Pega um pedaço branco aqui. Beleza. Então, eu tinha, sei lá, cadê meu lugar? Tá aqui. Eu tinha um amplificador de 4.000 watts. Beleza. Ou seja, se eu ligar ele nas condições nominais, ele vai entregar para aquele alto-falante 4.000 watts. Certo? E ele vai fazer isso. Como ele não tem mais uma dependência da tensão da rede elétrica, porque ele funciona de 100 a 240, então essa grandeza para mim tanto faz como tanto fez. Ele vai pegar a comidinha dele lá na rede elétrica, vai mastigar aquele troço que ele vai engolir qualquer coisa que você socar para dentro da buchada dele e vai transformar aquela coisa toda em 4.000 watts. Joia? Mas aí, ó, eu tenho uma outra formuleta que é derivada direto daquela lei de Ohm lá, que fala o seguinte, que a potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Joia. Então, vamos olhar aqui, ó. Para a gente fazer conta, vamos supor que eu liguei ele em 200 volts e ele me entregou 4.000 watts. Qual foi a corrente elétrica que ele consumiu da rede?
20 amperes, né? Aí você chegou e falou assim, não, joia, essa aqui é a minha situação nominal de trabalho, eu vou alimentar, vou ligar no meu main power com conectores do tipo PowerCon 20 amperes, esse aqui, ó, bonitão. Né? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Aí, um dia, essa fonte de tensão estava muito ruim, e em vez de 200, ela deu 100 volts. Vamos chegar nele. Enxergou aí a desgraça. Bom, qual que é a potência que ele vai entregar na carga? Os mesmos 4.000, porque ele também funciona em 100 volts. Mas qual vai ser a corrente que ele vai consumir da rede agora? 40 amperes. Vou fazer monstro de derreter. Beleza. Este conector de 20 vai dar conta do recado? Vai acender. Não, ele vai arrebentar. E eu fico doido com uma coisa. Você pega o distribuidor de amplificadores aqui no Brasil, pega um coisa de variar a tensão, um varivolt, que é um equipamento de laboratório, feito para você testar equipamentos, né? Põe um negócio e fala assim, aqui como ele está funcionando perfeitamente bem em 300 volts, agora eu vou diminuir para 30 volts e o amplificador continua funcionando. Velho, isso não é uma situação aceitável na prática. Tem muito treco errado acontecendo. Ele não foi feito para isso. É que não faz isso. Por quê? Que você vai dimensionar um negócio para... Você vai pagar o dobro para usar metade? Não, cara, ninguém faz isso. Todo mundo dimensiona amplificadores de potência para trabalhar em 220 volts. Certo? E é claro que você tem um bom projeto, você tem sobras nessa história, porque você sabe que a tensão vai variar por conta daquele monte de resistência que você tem no meio do caminho. Né? Só que daí o projetista calcula uma situação limítrofe. Fala, ó, até 200 volts ou até 192 volts, eu garanto que vai funcionar. Para baixo disso, meu amigo, a tua instalação elétrica está subdimensionada. Eu tenho dispositivos de sobrecarga que vão desativar se isso acontecer. Num amplificador desse tipo aqui. Né? Ou eu tenho gerenciadores da tensão da rede elétrica que vão ser programados. A hora que essa tensão cair abaixo de tal coisa, meu amigo, tem um problema muito grave, ou esse problema muito grave vai ocasionar outro muito grave. Então desliga, para, porque senão a gente taca fogo no lugar. Né? Essa situação é a correta de ser feita. Não é que ela tem que acontecer, ela não tem que acontecer porque tem que ter um planejamento anterior que garanta que isso não aconteça. Né? E claro, dispositivos de segurança e proteção que vão dar condições da gente não criar um problemaço gigante caso algum outro problema aconteça. Né? Esse caso, essa situação, ela é sempre muito chata. Porque proteção, qualquer uma que seja, de qualquer coisa acontecer no meio de um show, é sempre uma situação chata. Né? Sempre. Ninguém pagou o ingresso para ver proteção de equipamento atuar. Ninguém pagou. Para escutar ruído, né? Ninguém pagou para isso. Né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser feita. Agora, a direção dos fabricantes e distribuidores de equipamento tem que ser de acordo com a coisa. E não o cara fechar a vida dele no semideus. Não, eu sou semideus, o meu produto é imune a qualquer tipo de problema. Não, meu amigo, mas para fazer isso ele cria o problema. Né? Em vez de puxar 20 amperes da rede, que foi onde eu dimensionei, ele vai puxar 40, meu rei. Não vai funcionar mais. Eu vou tacar fogo na conexão. Né? Então, são problemas modernos esses daí. Tá? Esses amplificadores com fonte chaveada, às vezes são dispositivos mais recentes. Tá? Joia aqui? Então vamos lá. Quantas horas? Que horas nós temos que parar? 7h30. A gente pode dar uma pausa agora. Tá. Até amanhã. Então faremos isso, gente. Vamos dar uma paradinha aqui e a gente retorna daqui a pouco com o aterramento em si.
voltando